Em nome de Jesus, amém? O calor tá aí, tá bravo, né? Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo aí no livro de 1 João, capítulo 3, por gentileza. Deus está no controle de todas as coisas, amém, meus irmãos? Amém. Você crê nisso? Amém. Nada foge do controle de Deus, né? Abra a sua Bíblia aí no livro de 1 João, capítulo 3. Deus. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Amém? Todos encontraram? Amém, glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. Todo mundo me ouve bem? Amém. Glória a Deus. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos ama, nos chama de filhos. O que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém... Voltou. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos os que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que Ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Amém, meus irmãos? Então, o texto, né, da palavra de hoje, né, que me foi confiado para compartilhar com os irmãos esse texto, né? Os amados sabem que nós vemos estudando, né, o livro de João, né, o Evangelho de João, encerramos ele, né? Aprendemos sobre as cartas e hoje estamos vendo sobre as cartas, a carta de João, né? Primeira, segunda e terceira João, né? Estamos ainda na primeira, né? Mas já chegamos no capítulo 3, né? Então há muita coisa de Deus para nós aprendermos, né? Eu quero convidar os irmãos a estar com o coração aberto, né? Com o coração sensível, para ficar atento, né? À voz do Senhor. Não deixe que nada aí te distraia, né? Que alguma coisa aí te tire o foco. Porque pode ser, meus irmãos, que Deus tem uma palavra poderosa para você hoje. Pode ser que você hoje vai receber um princípio da parte de Deus que foi dado para cada um de nós. E isso é importantíssimo. É importantíssimo nós entendermos, né, o que Cristo Jesus tem para cada um de nós. Né? E quando nós estamos num culto, não é diferente. Nós temos que vir para o culto para quê? Para adorar a Deus, para engrandecer a Deus e também para ouvir a Deus. Amém? Nós temos que sair do encontro sabendo, cara, Deus falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus. Hoje eu aprendi algo com o meu pai. Né? Essa verdade, essa realidade tem que estar no nosso coração, né? O culto não pode ser apenas um costume que nós aprendemos, viemos aqui, cantamos, ouvimos a palavra e vamos embora, né? Não, o crente tem que ser cheio de Deus, porque depois você vai ter que transbordar, né? Para as pessoas aí fora. Você vai ter que transbordar lá na sua casa, né? E só transborda quem está cheio, né? Se não tiver cheio, tem como transbordar. Amém, meus irmãos? Amém. Então, o tema da ministração de hoje, para quem está anotando, é o plano perfeito. Você pode colocar o plano perfeito de Deus. Aleluia. Meus irmãos, o plano perfeito, né? Eu coloquei esse tema porque, em poucas palavras aqui, João, ele define e ele explica o plano de Deus, né? Como é que Deus fez para resgatar o ser humano, né? E Deus tinha, né, um plano perfeito, um plano que não tem falhas, né? Tem até um filme, né, um filme aí secular que fala assim, o crime perfeito, né? Que é o crime que não deixa vestígio nenhum. A pessoa não sabe quem fez, não sabe, só sabe que o que estava lá subiu, né? E não tem mais nada, né? Foi tão perfeito que até hoje nunca descobriram, né? Foi certinho.
Não que isso seja legal de fazer, né? Pelo contrário, né? Mas, só para vocês entenderem que é algo perfeito, né? Algo sem erro, né? Sem volta, sem curva, algo certo, algo reto, né? Algo definitivo. Então, o plano perfeito de Deus foi algo certo, né? Algo definitivo. Não há atalhos, não há apenas possibilidades. Não, talvez o plano de Deus é certo. Não, é certo que ele deu certo. Amém? Porque o plano de Deus é perfeito e Deus não erra. E esse plano perfeito inclui, né, o que nós cantamos agora há pouco, né? O Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu em lugar do ser humano, né? Pecador, imperfeito, inimigo de Deus. E ele fez esses pecadores imperfeitos, inimigos de Deus, filhos, amigos, né, família, pela morte de Cristo Jesus na cruz. Amém? E além disso, ainda nos deu uma viva esperança de um mundo vindouro, que é a eternidade para sempre, né? Eternidade para sempre, uma redundância. Com Cristo no céu. Amém, meus irmãos? Amém. Esse plano é perfeito ou não é? Glória a Deus. O fato de nós estarmos aqui significa isso. Então, o primeiro ponto que eu queria anotar, esse grande plano, ele tem vamos dizer assim, três vertentes principais. Tá? E o primeiro que eu queria tratar com os irmãos é o amor. Anote aí, o amor. O amor foi o grande motivo desse plano, né? E o amor de Deus, o amor que nós temos por Deus, o amor dele por nós, deve ser aquilo que nos move, né? O que a mola propulsora do cristão é o amor. Nós não fazemos porque a gente quer receber algo em troca. Pelo contrário, né? É melhor dar do que receber. Quem serve é quem é o maior. A lógica de Cristo só faz sentido quando nós incluímos o amor. Eu faço isso porque eu amo, não por interesse pessoal, não por egoísmo, não porque eu quero alguma coisa em troca. É simplesmente porque Deus me derramou sobre mim, né? O amor. E a palavra de Deus diz que o amor de Cristo é derramado em nós pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Amém, meus irmãos? Amém. Então, o amor é o grande motivo para esse plano, né? E o amor deve ser a mola que move o cristão. Deus nos ensina a amar os irmãos, a amar os perdidos, a amar a Ele principalmente, né? Esse é o principal mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amar os seus mandamentos. A palavra de Deus fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se nós não guardamos os mandamentos, nós não amamos a Deus. E Ele também nos manda até amar os nossos inimigos. Ele fala: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Olha só, né? Digamos assim, né? Os irmãos me permitem a palavra, que loucura! Nós temos que amar inimigo, temos que amar o irmão, né? Então temos até que orar por quem nos persegue. E isso só faz, é loucura, né? Porque o Evangelho é loucura. A Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os que se perdem. Mas para nós que cremos em Cristo, que entendemos esse amor, ele é o poder de Deus. Amém? Então, meus irmãos, o grande amor, acompanhe o texto comigo, ó. Vejam como é grande o amor. Então, essa expressão ali, né, no original, que grande, é uma exclamação, uma ideia de perplexidade, que significa espanto. Sabe quando você se espanta com algo, tipo, meu Deus, tipo, eita, é algo tipo, que coisa maravilhosa. Já viu uma coisa maravilhosa, uma coisa, né, que você, rapaz, já olhou para aquele pôr do sol lindo que você olha, aquilo ali sim, né, é algo que te traz admiração, que te traz espanto. Então João está trazendo essa ideia para o leitor. O amor de Deus não é algo comum, gente. O amor que você e eu experimentamos não é algo comum. Pelo contrário, é algo que dá espanto. Que amor é esse? Que grande amor é esse? A palavra amor ali no original, né, é ágape, que significa aquele amor que se sacrifica, que se entrega totalmente. É impossível você falar de Jesus e não falar de amor, porque Jesus é Deus e Deus é amor. Amém? Amém.
Então, meus irmãos, é possível nós falarmos de Jesus, falarmos da obra redentora de Cristo na cruz, se não mencionarmos o amor, porque o amor, que é o nosso primeiro ponto, foi o grande motivo. Né? Nós podemos dizer que Deus morreu, que Jesus Cristo morreu para satisfazer a ira de Deus, também, isso está correto, mas o grande motivo foi o amor. Nós vamos ver João 3,16, né? O que diz lá? Porque Deus amou. Por quê? É uma resposta, é um motivo. Porque Deus amou o mundo tanto que deu. Então, o que moveu o coração de Deus para que Jesus, seu único filho, viesse aqui morrer no nosso lugar foi amor. E a história da humanidade, né, por assim dizer, é uma história de amor desde o princípio. Desde a criação até a redenção. Até mesmo hoje nós somos resultado do amor de Deus. A eternidade será também prova do amor de Deus. Deus nos criou, Ele nos colocou no lugar perfeito, que era o Jardim do Éden. Lá o ser humano caiu, pecou, se afastou de Deus. Deus não tinha que nos salvar, né? É exemplo do dilúvio, né? Ele poderia simplesmente ter dizimado, mas ele achou em Noé, né? Alguém que andava com Deus. Então, meus irmãos, o plano de Deus é perfeito. E a história da humanidade é uma história de amor, é uma história de misericórdia. A sua história hoje, eu tenho certeza que você pode dizer, a minha história é uma história de amor, né? O amor de Deus por mim em cada etapa da minha vida. Então, é o Deus que se fez homem, né? Que abriu mão da glória de Deus para sofrer no lugar de pessoas que não mereciam tamanha entrega e nem mereciam tamanha demonstração de amor. A Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco. Romanos 5,8, né? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não havia nada de bom em nós para oferecermos. Só éramos pecadores, inimigos de Deus. Então o amor de Deus se tornou o grande motivo. Amém? Amém. 1 João 4,19 vai dizer que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Amém, meus irmãos? O amor de Cristo, a Bíblia diz que Ele é amor eterno, né? O amor de Cristo, Ele nos constrange. Está lá em 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Tem uma tradução que fala nos domina, ou seja, Ele enche o nosso coração de uma forma que é impossível você não dar uma resposta a esse amor. Os irmãos entendem? Ele nos constrange de tal forma que é impossível você não responder de alguma maneira a esse tão grande amor que Cristo derramou pela sua vida. Quantas histórias, meus irmãos, tem aqui, né? Quantos bêbados eram, né, antigamente, estão aqui hoje? Quantos, né, curtidores de festas, drogados, sei lá o que mais, né? Perdidos de Deus. Talvez ele nunca fumou, nunca usou droga, nunca bebeu, mas era uma pessoa ruim. Porque o homem sem Deus, ele é pecador, ele é ruim, ele é destinado, ele nasce com a semente do pecado, né? Aí tá os jovens aí pensando, eu nunca bebi, nunca fumei, né? Não quer dizer nada, o pecado está aí dentro. Estava, né? O nome de Jesus nasceu de novo, né? Glória a Deus. E o amor de Cristo nos resgatou, né? E esse amor, meus irmãos, ele é um amor eterno. Amém? Amém. O amor de Cristo, ele não parou na cruz. A cruz, ele foi o maior exemplo, né? Digamos assim, do amor de Cristo, mas ele não parou lá. Ele continua conosco. Né? O amor de Deus é eterno, ele não vai parar, ele vai continuar conosco. Aleluia. Outro aspecto do amor de Deus, ele é um amor explícito. Enquanto muitos de nós tendem a esconder o amor por Deus, né? Se é que tem, ou pouco que tem, às vezes esconde, tem vergonha. Jesus não teve nenhuma vergonha de demonstrar o seu amor pelos seus inimigos, por nós. Pelo contrário, ele diz que ele não se envergonha de ser chamado, né, de irmãos. Não se envergonha. Mas a Bíblia diz que aquele que se envergonhar, né, de Jesus, agora, ele se envergonhará dele diante do Pai. Mas aquele que confessar Jesus, hoje, não tem vergonha, ele também o confessará, né? Diante
de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus não teve reservas nenhuma em demonstrar o seu amor para conosco. Pergunto para você, por que às vezes nós temos tantas reservas, tantas desculpas para demonstrar o nosso amor por Deus? Como é, Patrick, que eu demonstro amor por Deus? Já nós vamos ver sobre isso. Outra característica, aspecto desse grande amor do Pai é um amor ativo. Não é um amor passivo, não é um amor que ama quando dá, quando pode. Se a gente fizer algo, não. Ele é um amor ativo, ele nos ama ativamente. Né? É um amor que faz algo por nós, né? Os irmãos estão entendendo? Quarto aspecto do amor de Cristo, ele é um amor pessoal. Ele é um amor íntimo. Se a cruz foi a maior expressão, meus irmãos, do amor de Cristo, o resultado que ela gerou para nós, a comunhão com Deus, né? É a maior graça, talvez. Né? Talvez não, com certeza é a maior graça que nós recebemos. A comunhão com Deus. Nós não precisamos esperar pela eternidade para ouvir Deus, para sentir a presença de Deus. Não precisamos, Ele está aqui agora, Ele está lá no seu quarto. A comunhão foi restaurada pelo grande amor do Pai por nós. Amém, meus irmãos? Então, o primeiro aspecto desse plano é o grande amor de Cristo por nós. Ele é um amor eterno, Ele é um amor explícito, Ele é um amor ativo, Ele é um amor pessoal, Ele é um amor íntimo por cada um de nós. Amém? Então, meus irmãos, não tornemos comum o amor de Deus, no sentido de parecer que não é algo tão importante assim. João já tinha escrevido o Evangelho, vai escrever algumas cartas. João viveu com Cristo Jesus. Se tem alguém que experimentou esse amor, foi o apóstolo João. Mas ainda assim, ele está aqui dizendo, vejam como é grande. Ele ainda está espantado com esse amor. Ele ainda está perplexo com esse amor. Ele ainda está com uma expectativa com esse amor. Olha que grande amor vocês foram amados. Queridos, esse sentimento não pode sair do nosso coração. Amém? Amém? Nossos dias têm que ser vividos baseados nessa verdade do grande amor de Deus. Sempre que você tiver preguiça de vir à igreja, porque dá, às vezes, porque a carne, né, não se converteu ainda. Ela está viva aí ainda, né, o velho homem. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que nos despojar do velho homem. Vai tirando, ele vai tirando. A Bíblia fala que a vereda do justo, né, como a luz, né, da aurora, a luz da manhã, vai brilhando, brilhando, até que fica o dia claro. Assim somos nós vamos, né, a cada dia melhorando, a cada dia melhorando. O que nós não podemos fazer é ceder, né, para a carne, para o pecado, mas sempre lembrar desse amor. Sempre quando tiver preguiça, meus irmãos, lembra da cruz. Hoje, uma dor de cabeça, não quero ir para o culto, lembra da cruz. Lembra com quanto, gente, meu irmão, não foi na cruz que Jesus sentiu dor. Ele já foi para a cruz com dor. Lembra? Ele foi chicoteado lá no pretório. Foi chicoteado lá, ó. Taca para 10, ele pegou sozinho. Como a gente diz aqui, né? Por amor a nós. Que resposta nós vamos dar a esse amor, meus irmãos? A esse grande amor que causa espanto de tão maravilhoso que é. Que resposta você e eu temos dado? Às vezes nossas respostas são desculpas para não congregar. Às vezes nossas respostas são desculpas para não ler a Bíblia. Eu não te amo tanto a ponto de sacrificar uma hora do meu dia lendo a Bíblia, não. E nem é todo dia também, de vez em quando eu lembrar. Que amor é esse que nós demonstramos para o nosso Deus? Ah, Senhor, eu não te amo tanto não a ponto de ir em todas as programações da igreja, não. Quando der eu vou. Senhor, eu não te amo tanto não para evangelizar um perdido. Né? Falando assim parece um negócio terrível, né? Mas é exatamente isso que nós fazemos. Quando nós deixamos de vir, né, meus irmãos, né? Eu não estou falando que tem situações que realmente não dá. Né? Eu estou falando dos irmãos que são adultos e entendem, né? Mas estou falando que às vezes dá, às vezes a gente inventa desculpa, às vezes é um cansaçozinho, às vezes é uma coisinha que você sabe, lá no fundo que você poderia vir. Né? Aí você se desculpa para si mesmo, né? Você se vai se convencer que não dá. Mas quando nós entendemos o tão grande amor que Cristo fez por nós, meus irmãos, vale qualquer sacrifício. Olha para você dar o seu lado e diga: o amor de Cristo por você vale qualquer sacrifício. Amém?
Glória a Deus. Outro aspecto, né? O versículo é: vejam como é grande o amor do Pai por nós. Deixa eu ver só aqui na outra versão rapidinho. João, lê essa versão para mim, por gentileza. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aí, daí. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. No caso, nós falamos, nos tem dado, meus irmãos. Não é vendido. Entendeu? Não é uma posse que Ele nos deu. Glória a Deus. Amém? Amém. Esse grande amor, esse amor maravilhoso que causa um espanto, né? Que causa um espanto de tão maravilhoso que é, de tão incrível que é esse amor, nos foi dado, nos foi entregue. Nós não precisamos fazer nada, né? Não teve que fazer um texto 30 vezes, não teve que pular 3 pulinhos, né? Salonguinho. Teve que fazer nada. Você só tem que receber esse amor. Amém? Amém. E é claro que depois que você recebe esse amor, né? Ele vai te pedir algumas coisas. E não é, a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Quem recebe o amor de Cristo, de graça, meus irmãos, você recebeu tudo de Deus. Glória a Deus. É errado Deus cobrar tudo de nós? Sim ou não? Não. E mesmo que nós demos tudo de nós, não chegará nem perto de tudo aquilo que Ele deu por nossas vidas, de tudo aquilo que Ele fez, de tudo aquilo que Ele sofreu, de tudo aquilo que Ele abriu mão. Nada do que você fizer hoje, Jesus já não fez, no sentido de entrega, no sentido de dar, no sentido de se sacrificar. Jesus não dormia à noite, às vezes orando. Jesus andava de aldeia em aldeia, não tinha padecífico lá não. Andando, pregando o evangelho do reino, curando, né? Bíblia fala em Atos 10:38, né? Que Jesus andava por toda parte, fazendo o bem, por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Qualquer sacrifício que fizermos será pouco diante do sacrifício que Jesus fez por nós, diante do amor que foi derramado por nós. Meus irmãos, paremos de inventar desculpas, paremos de viver na mediocridade. Vamos começar a mover o nosso coração e as nossas atitudes com esse amor. Vamos começar a lembrar desse grande amor que foi entregue por nós, que foi dado por nós. Vamos começar a colocar a nossa vida baseada nesse amor, baseada nessa entrega. Começar a pensar o que Jesus faria no meu lugar. A diferença era porque Cristo nos amava incondicionalmente. Talvez hoje, né, nós não amemos como Ele espera que nós o amemos. Por isso que nós não entregamos tanto quanto Ele espera que nós entreguemos. Pense nisso. Voltando aqui, esse amor nos foi dado, nos foi entregue. A palavra do original para concedido é dar, é entregar, é dar a alguém. Sabe como é que nós chamamos isso, meus irmãos, na Bíblia? Isso é graça de Deus. Glória a Deus. O original da palavra graça é caris, que significa um favor imerecido. É dar a algo um presente que ela não merecia receber. Isso é graça. Isso foi o que nos foi feito, o que nos foi concedido. É exatamente isso. Vede que imenso amor, ou que grande amor nos tem concedido o Pai, nos tem dado pela graça de Deus, por um favor imerecido. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus tem coisas grandiosas para nós, amém? A palavra diz em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom significa presente, é o presente que Deus nos deu, sem que nós o merecêssemos. Isso é graça, amém? Amém. Glória a Deus, né, meus irmãos? Aí eu pergunto mais uma vez, é muito Deus pedir tudo de nós? Hã? Não, né? Então eu quero que você pense nisso nessa manhã. Não havia nada em nós, né? Nada traiu a Deus. Estávamos mortos nos nossos pecados, nos revolvendo na lama, né, dos nossos pecados, pulando de um pecado para o outro, totalmente irreconciliados com Deus, cheios de
males dentro do nosso coração, destinados à condenação eterna. Era essa a nossa condição. Porém, Cristo pagou o escrito de dívida que nós tínhamos com Deus. O Pai, na Bíblia diz que ao Pai agradou moer o seu filho. Está na cruz. Jesus satisfez a ira de Deus para salvar os seus amigos? Para salvar os seus filhos? Não, para salvar os seus inimigos. Tanto amor demonstrado, tanta graça concedida, para salvar inimigos, meus irmãos. Nós éramos inimigos de Deus. Nós não éramos amigos de Deus, pessoas boas, não. A Bíblia diz que Ele veio para os doentes. Nós éramos esses doentes. E esse grande amor nos alcançou, porque nos foi concedido, nos foi dado, nos foi entregue, pela graça de Deus, que nós não merecemos, a ponto de Deus se agradar em moer o seu filho, o seu único filho, por amor a nós. Já pensou você ficar feliz em fazer o seu filho sofrer por amor de alguém? Parece que não faz sentido isso. Só faz sentido quando a gente coloca amor, o amor de Deus na equação. Aí começa a fazer sentido. Por isso que esse amor é algo maravilhoso. Por isso que causa espanto, porque, meu Deus, o que é isso? Como que um Deus tão grande abre mão da sua glória para vir nascer como um ser humano, passando pelas mesmas tentações que nós, sofrendo os mesmos males, mas sem nenhum pecado. Sofreu, foi humilhado, foi constrangido muitas vezes, foi chicoteado, até o ponto, né, de ser colocado no madeiro, como o tio João bem ministrou aqui, né? Se fez maldição por nós, foi maldito em nosso lugar. Irmãos, isso só faz sentido quando nós colocamos o amor de Deus. Amém? Para salvar os seus inimigos e nos dar e nos conceder a sua salvação, a sua eterna salvação. Esse é o plano perfeito de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Amém. O que Deus pede? Olha o que João pede. Agora voltando para o início. Vejam como é grande. Em alguma tradução vai dizer vede. Original, vede. Ali o original da palavra vejam ou vede ou é perceber. Então, diante de tudo isso, Deus te chama para perceber, para notar o que Ele está fazendo ou o que Ele fez. Entende o que eu quero dizer? Mas não ver é diferente de perceber. Né? João está fazendo aqui um chamado para que você perceba. Porque às vezes você olha para uma coisa e você não percebe tudo que está lá. Sim ou não? Às vezes você olhou e pergunta, rapaz, tu viu o fulano? Rapaz, não. Mas tu não estava lá, estava. Tu não olhou. Não vi. Talvez você até tenha visto, mas você não conseguiu perceber. Entende? Quem aqui já leu um verso 30 vezes? Você viu, né? Mas tem coisa que você ainda não percebeu. Aí Deus abre o seu coração, abre o seu entendimento para perceber aquilo. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Às vezes eu posso olhar para o João, mas ele tem alguma coisa diferente do visual dele, né? Que eu não percebi, digamos assim, né? Eu vi o João, rapaz, tu viu o João? Falei, já aconteceu com vocês, ó. A pessoa chega assim, rapaz, tu viu o fulano? Falei, vi. Tu não viu nada diferente dele, não? Agora, rapaz, não vi não. O que era? Rapaz, tu não viu que ele estava lá com um brinco? Que ele estava com um cordão da hora? Que ele botou um aparelho no dente? Né? Que ele botou uma peruca aí, às vezes, entende o que eu quero dizer? Ver, às vezes é diferente de perceber. Então, meus irmãos, talvez você até veja o amor de Deus, mas Deus está te chamando para perceber. Perceber é quando você começa a viver de acordo com esse amor. Entende? Se você não vive de acordo com esse amor, você só viu o amor de Deus, você não percebeu, você não entendeu, não abriu os seus olhos ainda para esse amor. Eu coloquei aqui, ó, muitas vezes nós enxergamos muita coisa, mas percebemos poucas coisas. Eu vou usar um exemplo na vida de Jó, por exemplo. Os irmãos conhecem, né? Jó é um personagem bíblico famoso. A Bíblia diz que Jó tinha tudo, né? Era um homem temente a Deus, mas Deus resolve prová-lo ali, né? Por causa do diabo que vai ali tentá-lo, provocá-lo. E Deus prova a vida de Jó. Né? Em um dia, Jó perde tudo: filhos, né? Dinheiro lá na época era camelo, né? Cabra, tudo.
perdeu. O homem mais rico do Oriente perdeu tudo. Num dia só. Como se não bastasse, depois ele ainda perdeu a sua saúde. A mulher dele olhou para aquilo, o que ela viu? Deus amaldiçoou. Tanto que ela diz, olha, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Diante daquele cenário, meus irmãos, tem como perceber algo diferente? Jó percebeu. Jó respondeu para sua esposa, tu falas como qualquer doida. Temos recebido de Deus o bem, também não vamos receber o mal? Meu irmão, Jó percebeu que aquilo vinha de Deus. Os irmãos entendem a diferença de às vezes você ver e perceber, porque a mulher viu que tudo aconteceu, mas ela não conseguiu perceber que veio de Deus. Jó percebeu. Jó falou, temos recebido de Deus o bem, não vamos também receber o mal? Essa fala de Jó, nos faz entender que ele percebeu que tudo aquilo vinha de Deus. Às vezes, meus irmãos, é isso que João está dizendo. Vejam como é grande o amor de Deus. Percebam. Os irmãos estão me entendendo? Glória a Deus. É perceber. É viver. Só o irmão está entendendo, né? Só aquele diz glória a Deus aqui. Mas amém, né? Se não está entendendo. Vejam como é grande. Ele quer que você veja, que você perceba. Tem situações que você não vai conseguir enxergar o amor de Deus, talvez. Mas é aí que Deus quer que você abra os seus olhos e perceba o amor de Deus na sua vida. Mas está difícil, está isso. A gente reclama. Talvez Deus só quer que você enxergue o amor dele também nessa situação. Também nesse momento. Assim como Jó enxergou Deus, toda aquela, não tem nem o que dizer, toda aquela coisa horrível que aconteceu. Ele conseguiu ver Deus agindo, todo aquele caos, João? Deus conseguiu ver, Jó conseguiu ver Deus ali. E é isso, meus irmãos, que vai fazer a diferença. Os homens e as mulheres que temem a Deus são aqueles que enxergam a Deus, mesmo quando ninguém enxerga. São aqueles que percebem esse amor de Deus, mesmo quando ninguém percebe. São aqueles que conseguem viver de acordo com esse amor de Deus, quando ninguém está vendo. Quando todo mundo está olhando, rapaz, isso aí não dá. Você está dizendo, não, Deus tem uma obra, Deus está fazendo. Deus está operando, eu estou enxergando, eu estou percebendo isso. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Veja como é grande o amor de Deus por nós. Amém? Amém. Então, qual foi o grande motivo? Qual foi o grande motivo? Então, lembrando, o tema é o plano perfeito de Deus, né? Qual foi o grande motivo desse plano perfeito? O amor. Hoje nós podemos, ver o amor de Deus, pois Ele demonstrou de muitas formas. Pergunto para você, será que alguém pode ver o nosso amor, o seu amor por Deus hoje? Será que ele é tão evidente que as pessoas ao seu redor percebem isso? Você não pode dizer assim, Deus não me ama. Como? Deus demonstra seu amor por nós, meus irmãos. Cada dia. Nós moramos num planeta que por várias combinações químicas, a vida se torna possível. É coisas milimétricas, coisas assim de detalhes que tornam a vida na Terra possível. Só isso já é amor de Deus, já é graça de Deus. Deus demonstra o seu amor. A Bíblia fala que os céus declaram a sua glória, a natureza, o firmamento das obras de sua mão. Então o amor de Deus está em todo lugar. O amor de Deus é demonstrado na sua vida. Nós só precisamos perceber. Agora, meus irmãos, nós precisamos dar uma resposta a esse amor. Assim como o amor de Deus é facilmente, é visto. Pergunto para você, o seu amor por Deus, ele é tão evidente que ele é facilmente visto pelas pessoas? Todo mundo sabe, rapaz, fulano tal ama a Deus. Rapaz, não tem como dizer não, aquele cara ali, ele ama a Deus mesmo, aquela mulher ali, ela ama a Deus. O seu amor por Deus é tão evidente que ele transparece para as pessoas, meus irmãos. Quero deixar esse lembrete para nós. Amém? Então temos o grande motivo, agora vamos ver o grande resultado. Anote aí, vai dar no segundo ponto, a adoção. Aleluia, Jesus. A adoção é o grande resultado. Acompanhe comigo o verso. Vede como é grande o amor que o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos tratados como
O que diz aí? O que diz aí? Glória a Deus. E em realidade, somos filhos de Deus. Tem a tradução que fala, de fato somos filhos de Deus. Tem outra que fala, já somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Meus irmãos, o grande resultado desse amor, da obra redentora de Cristo na cruz, por cada um de nós, foi a adoção de filhos, de inimigos de Deus, distantes de qualquer misericórdia e graça. Hoje somos filhos, co-herdeiros com Cristo, herdeiros da promessa, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Nós somos hoje filhos de Deus. Há apenas duas maneiras de nós entrarmos em alguma família, ou você nasce naquela família, aí você não tem escolha, ser daquela família, ou você é adotado por uma família. E quando você é adotado, você passa a ter os direitos de filho. Você agora faz parte daquela família. E João 1,12 vai nos dizer como entrar nessa família, Mas a todos quanto receberam, aos que creram nele, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então o que nós precisamos fazer o quê? Receber. Mas a todos aqueles que receberam, aos que creram nele, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia, meus irmãos. Eis o grande resultado. Não somos mais inimigos de Deus, não somos mais alvos da ira de Deus. Pelo contrário, agora somos filhos de Cristo. Somos, Jesus se tornou não mais o unigênito, mas o primogênito entre muitos irmãos. Olha quantos irmãos estão aqui hoje, quantos filhos de Deus que receberam Ele e que creram nele. Amém, meus irmãos? Amém. Na época, essa ideia era muito bem entendida, porque os romanos tinham isso até em lei. Quem era adotado, na época, pela lei romana, quem era adotado por uma família, ele perdia todos os direitos da família anterior, mesmo que ele fosse nascido dela. Ele decidiu trocar, ele foi lá, regularizou, agora é filho do João, não é mais filho do Antônio. Qualquer herança do Antônio, qualquer coisa do Antônio, boa ou ruim, ficou lá. Agora ele faz parte da família do João. Era assim que funcionava lá na lei romana. Por isso que esse entendimento era muito fácil na Bíblia, na época, na realidade, porque traz essa ideia. Uma vez adotados por Deus, esquece o que passou, esquece a sua antiga filiação, esquece o seu antigo pai, que por sinal era um pai bem ruim, o tal do nosso adversário, o diabo, Satanás. Agora nós temos um pai em Deus. Somos filhos de Deus, herdeiros de uma grande promessa. Amém, meus irmãos? Por isso que esse amor traz espanto, porque esse amor transforma inimigos em filhos. Como que isso acontece, Marinaldo? Como que pode um inimigo se tornar um filho? Pensa aí, o seu maior inimigo, você colocar ele dentro da sua casa, agora você é meu filho. Chico, você? Já pensou? Que loucura! Mas o amor de Cristo nos transforma, amém, meus irmãos? Amém. Nos dá uma nova natureza. Eu já vou falar sobre isso. João deixa bem claro que aqueles que creem em Cristo agora são chamados filhos de Deus, amém? E os filhos de Deus, meus irmãos, para ser filho de Deus, nós precisamos de três coisas. A primeira coisa é a fé, que é receber e crer. Você se torna filho, adotado, tá? Agora nós precisamos, os filhos de Deus, eles precisam amar a Deus e obedecer a Deus. Não tem segundo termo. Se você não ama a Deus e não obedece a Deus, você não é filho de Deus. Não sei o que eu estou dizendo, a Bíblia. A Bíblia vai dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está lá em João 14,15. Não tem segredo, não tem, um atalho. Me ama? Guarda o meu mandamento, ou seja, ama e obedece, É filho. Se você não ama e não guarda os mandamentos de Deus,
Nós não somos filhos. Estamos nos enganando só. Né? Glória a Deus, aleluia. Por que eu estou falando isso? A fé te coloca na família. O amor e a obediência te fazem parecer da família. Vocês entendem o que eu quero dizer? A fé te coloca aqui dentro, aqui, ó. Eu sou crente agora. Mas para o mundo, que vai parecer que você é cristão, é o amor que você demonstra por Deus. E a sua obediência. Eu falei, rapaz, aquele lá está transformado. É outra pessoa. Entendeu? O amor de Deus e a obediência que ele demonstrou fez ele parecer agora que ele é de uma outra família. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Romanos 16, 19. Por que isso é importante? Ó? Pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Isso é Paulo falando aos romanos. A obediência precisa ser conhecida por todos, meus irmãos. 2 Coríntios 7, 15. E o grande afeto que ele tem por vocês aumenta cada vez mais quando ele se lembra da obediência de vocês. Então a obediência precisa ser algo evidente em nós. 2 Coríntios 9, 13. Na prova desse serviço, ele glorifica a Deus pela obediência de vocês. Glória a Deus. João, aí também um amor, né? João 13, 15. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Estávamos vendo sobre obediência, agora sobre amor. Colossenses 1,8 vai dizer: o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. E 1 Coríntios 13, 3 vai dizer, né? Agora, pois, permanecem essas três coisas, né? A fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante delas é o amor. Não tem como um filho de Deus não ter amor e não ser obediente. A Bíblia está dizendo, a obediência é evidente. As pessoas percebem que você obedece a Deus. Os irmãos percebem que você obedece a Deus ou que você ama a Deus. Amar a Deus e obedecê-lo são características obrigatórias naqueles que se dizem filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Devemos nos alegrar. Glória a Deus. Fomos adotados por Deus, né? E também, uma vez que nós somos adotados por Deus, nós somos gerados por Deus. Certo? A Bíblia fala que quem não nascer da água do Espírito não pode ser meu discípulo. A Bíblia vai dizer lá em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Entendeu, meus irmãos? Nós somos adotados. E então nós somos gerados por Deus. Agora já não é mais o Fábio antigo, agora é uma nova natureza. Aleluia. Amém? Amém. Aí você foi feito uma nova pessoa, é uma nova natureza dentro de nós. E com essa nova natureza vem também uma nova responsabilidade, que é corresponder a esse amor, que é a nossa santificação. A Bíblia vai falar lá em Hebreus 12, 14, né? Segui a paz com todos e a vossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Então o filho que foi adotado, que foi agora você é filho de Deus, Deus, né, você vai receber uma nova natureza, é gerado por Deus, e há uma santificação necessária para os filhos de Deus. Tem um comentarista bíblico que ele fala o seguinte, ó: a adoção nos dá o privilégio de filhos, a regeneração, né, a santificação nos dá a natureza de filhos. Irmãos, percebem a diferença? Vou usar um exemplo bobo aqui para os irmãos, né, que os irmãos conhecem. Os irmãos sabem que o jovem Tadeu passou um tempo lá em casa, né? E o papai e a mamãe adotaram ele, né? Colocaram lá dentro de casa. Né? Ele, com o tempo, meus irmãos, né? Depois ele foi, ele já tinha o privilégio lá na casa, morando, né? Comendo, usando tudo que tinha ali, né? Como um filho mesmo. Mas ele ainda não tinha, vamos dizer assim, né? Ele ainda não tinha uma natureza, né? Ele não tinha percebido, ele não sabia onde é que ficava nada. Perguntava, né? Mas, onde é que fica o fulano e tal? Cadê o açúcar? Onde é que fica a colher? Onde é que fica não sei o quê? Né? Nada ele sabia porque não era a casa dele, né? Ele foi adotado, era tudo novo. Mas ele já tinha um privilégio, irmãos, estão entendendo? Já tinha um privilégio de filho. Mas ele ainda não tinha, né, a natureza, não tinha percebido. Com o tempo, ninguém precisava perguntar nada para o Tadeu. Ele ficou tão acostumado à casa, né? Que ele levou até a chave quando foi para o seminário de casa. Para quando voltar, ter acesso, né? Ter a chave. Ficou tão acostumado, né, Tadeu? Já estragar a fechadura agora. Ele já tinha um lugar dele já de dar volta. Então ele ficou tão acostumado, né? A
a casa já era dele. Chegava, abria, a gente saía e deixava ele. Entende, meus irmãos? Todo mundo sabia, né? De vez em quando chegava e perguntava, pai tá morando aqui agora, né? Depois o pessoal foi entendendo, ah não, Tadeu, cadê o Tadeu? Tá morando lá. Agora o pastor Zé tá lá com ele. Começa a gerar uma identidade. Os irmãos estão entendendo a comparação que eu quero fazer? Quando ele foi colocado lá, ele tinha um privilégio de filho. Mas foi o tempo, né? Foi a santificação que foi dando a natureza de filho para ele. Ele foi entendendo já como é que funcionavam as coisas, foi recebendo aquilo, meus irmãos. Assim é conosco. Quando nós cremos em Cristo, a nossa fé nos dá o privilégio de filhos. Olha, a santificação vai te dando a natureza de filho. Vai te fazendo cada dia mais parecer com Deus. Amém? Por isso que ele fala assim, ó. Pois ele nos chama de filhos. E de fato somos. Entendeu? De fato, ou seja, verdadeiramente somos filhos. Não é só de aparência. Não é só agora que somos chamados de filhos. Nós somos de fato filhos de Deus. Quando somos adotados, o Pai compartilha conosco a sua natureza. Ele começa a compartilhar. Nós recebemos, né, nós somos nascidos no Espírito, né? Nós somos regenerados. O pecado já não é mais a nossa primeira opção. Já não é mais o nosso primeiro desejo, não. Né? Há uma briga, uma luta sempre. Mas o nosso primeiro desejo daqueles que são regenerados é a Deus, é correr para Cristo Jesus, é viver em Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, e nós precisamos cuidar com o pecado, né? O verdadeiro cristão não vive na prática do pecado. A adoção de filhos. O plano perfeito, o amor foi o grande motivo e a adoção foi o grande resultado. Amém? Até aqui todos entenderam? Glória a Deus. Agora, uma vez que nós somos adotados, nós recebemos o nome de Cristo. Amém? Então, da mesma forma, o Tadeu já tinha horário para chegar em casa. Se ele chegava atrasado, ele não é muito tarde, né? Recebeu o puxão de orelha. Essa hora de chegar em casa, rapaz. Né? Falava, rapaz, olha, sair de casa, a gente começou a ter também o quê? Responsabilidade. O amor de Cristo te faz filho. Todo mundo quer o privilégio de filho, né? Opa, sou filho. Mas aí, esse privilégio vem com responsabilidades para você. A responsabilidade que você carrega a bandeira de Cristo, né? Jeová em si. Jesus é a nossa bandeira. Quando as pessoas te olham na rua, não é mais só o Davi, não é mais só a Carol, não é mais só a Ariane, mas é o crente. A gente perde até o nome, né? Ninguém tem mais nome, é só os crentes. É o crente. Nós temos uma identidade. Então também, junto com ela, temos uma responsabilidade, meus irmãos, de transmitir esse grande amor. Olha só o verso 4. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Tem uma tradução que vai falar, né? Não o viu e nem mesmo conheceu. Então, queridos, quem é nascido de Deus, quem assumiu quem recebeu esse privilégio, né? E teve a sua natureza regenerada, ele não vive pecando. O pecado já não é mais uma prática, né? E o original aqui, quando ele fala vive pecando, né? Fica bem claro, mas traz a ideia, evidencia a ideia de uma continuidade, né? Não é que o pecado ele é um deslize, ele é uma falha, ele não pode ser uma constância. Amém? Não quer dizer, mas alguém fala assim, não, a gente pode pecar sim, mas não quer dizer que você vai pecar, né? Entende o que quer dizer, né? Porque não, a gente pode pecar, e todo mundo, né? Usa como desculpa, né? Não, eu pequei meu. Não deve ser assim, a gente deve odiar o pecado, né? Charles Spurgeon dizia, né? Como que eu posso pecar? Eu odeio o pecado, porque foi ele que colocou o meu amigo na cruz. Toda vez que nós pecamos, a Bíblia diz que nós estamos, é como se nós estivéssemos crucificando de novo, né? O Filho de Deus. Por isso que pecado é coisa séria, não brinca com o pecado. Né? Por maior que seja, por menor que seja, né? A gente cantava para as crianças, né? Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não entra no meu coração, né? Não tem pecado, pecadinho, pecadão. Tudo é pecado, meus irmãos.
Se você vive uma vida de maledicência, você nunca matou ninguém, você não odeia ninguém, mas se você vive uma vida de maledicência, desculpa dizer, mas é inferno do mesmo jeito. Eu vou perfeito, mas você é egoísta, você não compartilha as suas coisas. Não é característica que é filho de Deus. Isso não são pecados, a gente só foca nos pecados mais feios, né? Que traz vergonha, né? Alguns pecados não traz vergonha, parece que não traz vergonha, né? Egoísmo, inveja. Porque é um pecado que não fica muito evidente, né? Mas também é pecado. A mentira, Deus odeia a mentira. Nós precisamos, meus irmãos, a cada dia, né? Fugir dessas coisas, porque agora nós temos uma identidade, né? Agora nós temos uma identidade. Eu falo, agora eu tenho responsabilidade. Mas lá em casa ele fazia, na casa dele ele fazia de um jeito, mas aqui é de outro jeito. Não é assim que funcionam as coisas, sabe? Da mesma maneira, lá no mundo a gente vive de uma forma, mas agora não podemos mais viver assim, meus irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Cristo Jesus tem uma nova natureza para nós, e ela precisa cada dia ser, né, praticada, cada dia ser exercitada. Aquele que permanece em Cristo não age dessa forma, né? O pecado na vida do crente pode aparecer como um deslize, jamais como uma constância. Vou repetir: quem permanece nele não continua a pecar. Verso 6. Amém? Então, o grande amor de Cristo, que é o grande motivo, nos traz o grande resultado de filhos de Deus, né? E esse grande resultado nos faz uma nova pessoa. E, portanto, temos novas responsabilidades. Não podemos mais viver pecando, meus irmãos. Amém? Glória a Deus, né? Agora, o último ponto. A esperança. Coloca aí, você vai colocar a grande esperança. Então, no plano perfeito de Deus, nós vimos o grande motivo, que foi o amor. Amém? Nós vimos o grande resultado, que foi a adoção de filhos. E agora nós vamos ver, né, a grande esperança. No verso 3, acompanhe comigo. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como ele é puro. No verso 1, parte B. Verso 2. Amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. O que é que João está dizendo? João está dizendo, ei, tem algo ainda, hein? Tem um negócio ainda aí que vai vir, né? Está vindo aí, né? Um negócio forte. Tem algo ainda que nós ainda experimentamos, que você ainda não experimentou. A gente não consegue nem entender ainda, porque a Bíblia diz que nem com o ouvido se percebeu, nem o coração jamais penetrou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Meus irmãos, há algo poderoso, há algo grandioso para nós. Amém? Nós precisamos viver com essa viva esperança. A palavra esperança no original significa um regozijo e uma expectativa de eterna salvação. Essa é a grande esperança. O fato de hoje sermos filhos de Deus nos dá uma esperança e um futuro glorioso. Amém? No verso 2b vai dizer, né? Ainda não se manifestou. Sabemos que quando ele se manifestar, ainda há algo, meus irmãos, para nós. Amém? A nossa pátria não é aqui. Seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Isso não te dá, meu irmão, uma alegria? Imagina esse Deus grandioso, cheio de glória, da qual, né, a Bíblia diz que a terra são estradas dos seus pés. Estrada é descanso, onde ele coloca os pés. Né? O oceano é uma gota na sua mão. É o Deus de todo o universo. Até hoje, o ser humano não conseguiu desvendar o universo. Ele é o rei do universo. E nós o veremos como ele é. Não vai ter mais isso. Hoje nós não enxergamos como ele é. A Bíblia diz lá em Coríntios que nós vemos como espelho, né? Como reflexo. Nós conhecemos em parte. Hoje nós conhecemos em parte, mas um dia o veremos como ele é. Seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é.
Deus. Isso tem que gerar uma grande expectativa no teu coração, meu irmão. Isso não pode ser um simples verso da palavra de Deus. Isso deve ser algo que arde no seu coração. O grande amor que Ele me deu, me fez ser seu filho. E há uma grande esperança. Um dia eu irei vê-lo. A Bíblia diz que Abraão, Deus vai dizer, Abraão ansiou ver o dia de Cristo. Ele viu lá de longe, ele ansiou ver. Meus irmãos, e nós o veremos como Ele é. Nós veremos Ele em toda a sua glória. Moisés andava tanto com Deus que um dia ele disse, Senhor, eu quero ver a tua glória, Senhor, me mostra. O Senhor falou negativo, nome nenhum vai ver a minha glória e sobreviver. Mas lá nós o veremos como Ele é. Os filhos de Deus não terão reservas, eles terão todo o direito, serão herdeiros da promessa. Ouvirão vinde benditos de meu Pai, para a alegria, para o gozo do seu Senhor. E nós seremos semelhantes a Ele, meus irmãos. Nós seremos iguais, semelhantes a olha que coisa maravilhosa, olha que coisa grandiosa. Por isso que é um grande amor. Por isso que é um amor maravilhoso, por isso que causa espanto, por isso que é loucura para os que se perdem. Glória a Deus, nós o veremos como Ele é. Romanos 8:24 fala, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? 2 Coríntios 7:1, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 1 Coríntios 15:19. Antes disso, meus irmãos, se nós aguardamos isso, nós temos a responsabilidade de nos purificar. Amém? Amém. E o interessante é que todos os que têm essa esperança se manterão puros. Tem uma tradução que fala que e todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo. Os irmãos entendem? Não é que você vai ter que se purificar. O fato de você ter essa esperança já vai purificar você, porque isso vai te fazer evitar as coisas erradas. Vai pensar, cara, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho algo para experimentar, eu não posso viver de qualquer jeito, eu não posso viver de qualquer maneira, eu tenho um céu para morar, eu tenho um quarto para morar lá no céu, eu tenho uma mansão para mim, que isso Jesus vai falar em João, né? Não vou falar a referência para não errar, né? Ele vai falar que eles não nos deixariam só, mas enviariam o Consolador, né? O Espírito Santo, né? Não era esse o verso, né? Deixa eu voltar aqui. Ele fala que ele não nos deixaria, que ele subiria, é esse verso mesmo, né? Mas ele vai falar depois, né? Eu vou aos céus, né? Mas eu vou voltar, né? Eu vou lá, fazer o quê? Preparar morada. Ele está lá, preparando morada para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Para encerrar, 1 Coríntios 15:19. A palavra de Deus fala o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais miseráveis deste mundo. Olha só, meus irmãos, o que Paulo diz. Somos mais miseráveis do que qualquer um, até daqueles que não conhecem. Se a nossa esperança se limita somente a essa terra, somos os homens mais miseráveis do mundo. Pergunto para você: a sua esperança se limita só aqui e agora? Só a essa terra? Sim ou não? Tem uns aí que não, né? Os outros eu não sei responder. Glória a Deus, meus irmãos. Que maravilhoso. O grande amor de Cristo aqui em João 3 é o grande motivo que deu um grande resultado. Somos filhos de Deus, adotados na família de Deus, co-herdeiros com Cristo e herdeiros da grande promessa. E essa grande promessa nos dá esperança. Amém? E essa esperança, a Bíblia fala que ela não confunde. Pelo contrário, ela nos dá certeza, né? Daquilo que nos espera. O que é que nos espera? Colossenses 1:27. Queria convidar os irmãos a ficar de pé e abrirem a palavra de Deus em Colossenses 1:27. E nós vamos encerrar dessa forma hoje. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Colossenses 1,
27. Aleluia. Deus está aqui nesse lugar, meu irmão. Aleluia. A palavra de Deus ela é poderosa. Não é porque eu estou falando, não. É porque ela é mesmo, independente de eu estar aqui ou não. A palavra de Deus é poderosa. Colossenses 1:27. Antes de ler, queria que os irmãos olhassem para mim. Vede que grande amor o Pai nos concedeu, nos deu. Amém? Amém. O grande motivo do plano perfeito de Deus foi o seu amor. E esse amor gerou um grande resultado. Hoje somos uma grande família. Para a glória de Deus. Mas acabou aqui? Sim ou não? Não. Temos promessas, né? Colossenses 1:27. Acompanhe comigo. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas desse segredo também são para vocês, os gentios, para nós. E o segredo é este. Qual que é o segredo, meu irmão? Cristo em vós. Cristo em vós. Aleluia. Na tradução fala assim, ó. Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Amém? Glória a Deus. Cristo em você, a esperança da glória. Amém? Feche seus olhos aí. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Senhor, nós, nessa manhã, Deus, nos rendemos à tua palavra, Senhor. Nessa manhã nós nos rendemos a esse grande amor. Oh, a esse amor que não nos considerou descartáveis, mas que pelo contrário nos tirou do lamaçal de pecados, foi atrás de nós, das nossas densas trevas, nos transportou do império do mal, das trevas, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Oh Jesus, obrigado, Senhor, por esse grande amor. Realmente, Pai, esse amor é um amor que nos faz ficar maravilhados, espantados. Que amor é esse? Deus. Oh, Senhor, nos ensina hoje, Senhor, a corresponder a esse grande amor. Aleluia. Porque esse grande amor nos fez teus filhos, Senhor. Aleluia. Hoje podemos ter a graça e o privilégio de sermos chamados filhos do Altíssimo. Oh, Senhor Jesus. E como se não fosse suficiente, ainda temos uma viva esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Oh Deus, comece a orar no seu lugar aí. Quando os irmãos vão cantar, comece a agradecer a Ele por esse grande amor. Comece a glorificar o nome dEle com suas palavras. Comece a orar, meu irmão. Aleluia. Que resposta você vai dar ao amor de Deus hoje, nessa manhã?